Olá, bom dia! Tudo bem com você? Estamos ao vivo pela TV Rio Preto, canal 7 da NET e pelo Facebook e também pela Insta TV. É sempre maravilhoso ter a sua companhia. O Show Mulher começa agora e até às 11 horas tem muita informação e música boa. E claro que eu espero a sua mensagem no Face @TV Rio Preto 7. Você ainda pode nos acompanhar pelos sites www.tvriopreto.tv e pelo showmulher.com.br. Curta a nossa página, deixe a sua sugestão. Fique à vontade. Este programa é feito para você. Seja muito bem-vindo. Caminhadas. O corpo avança enquanto a mente vibra em torno dela como um pássaro. Jules Renardi. E é sobre caminhadas, mobilidade, treinamento locomotor e integração sensorial que vamos falar hoje com a fisioterapeuta Ana Paula Lucchesi. Tudo isso ao som da cantora Aline Vieira e para alegrar ainda mais a sua manhã de terça-feira. Informação e música só aqui no Show Mulher. Muito bom dia, Aline Vieira. Bom dia a todos. Seja bem-vinda ao Show Mulher, viu? Obrigada por ter aceito o nosso convite. E Ana Paula Lucchesi, muito bom dia. Obrigada também pela presença, por estar aqui com a gente hoje nessa manhã. Fique à vontade, muito obrigada. É um prazer estar aqui. É muito bom. Bom, então, como é de costume, para a gente começar bem, já num ritmo bem legal, vamos de música, para depois, então, a gente falar um pouco sobre esses assuntos tão importantes, Ana Paula, que você nos trouxe aqui hoje. Então, vamos de música, Aline? Para começar? Vamos embora. Você tem um emprego para mim, olha aí. Qualquer coisa aqui que me mantenha perto de você, posso fazer. Cafuné no cabelo, vigio o seu sono, sei lá, até com seu beijo, pra ver se a baba vai me arranhar. Posso ser fiscal do seu olhar, nem precisa pagar. Pego sua toalha pra quando você sair do banho. Posso ser a cobaia pra quando você fizer seus planos. E quando for beijar alguém, testa esse beijo em mim. E antes de amar, meu bem, testa esse amor em mim. Quando for beijar alguém, testa esse beijo em mim. E antes de amar, meu bem, testa esse amor em mim. Me prenda, me abrace e não saia. Aceita esse emprego de cobaia. Me prenda, me abrace e não saia. Aceita esse emprego de cobaia. Aquele bom dia bem animado pra todo mundo aí em casa. Pego sua toalha pra quando você sair do banho. Posso ser a cobaia pra quando você fizer seus planos. Quando for beijar alguém, testa esse beijo em mim. E antes de amar, meu bem, testa esse amor em mim. Quando for beijar alguém, testa esse beijo em mim. E antes de amar, meu bem, testa esse amor em mim. Me prenda, me abrace e não saia. Aceita esse emprego de cobaia. Me prenda, me abrace e não saia. Aceita esse emprego de cobaia. Muito bem, então tá aí, aceitando o emprego de cobaia.
a que ponto chegamos, né? Pois é. O índice de desemprego tá aí, mas esse emprego não é nada ruim, não, né? Não, Muito bom. Muito bem, viu, Aline? Parabéns pela interpretação. E agora a gente vai falar sobre treinamento locomotor, né, Ana Paula Lucchesi, que ela que é fisioterapeuta, né? E vai explicar um pouquinho para nós o que é treinamento locomotor, já que hoje muita gente busca, né, esse desenvolvimento de deslocamento. Então, gostaria que você explicasse primeiro para o pessoal de casa, para a gente entender melhor do que se trata. Isso mesmo, Águida. O treinamento locomotor é uma técnica da fisioterapia em neurologia, né? É um procedimento específico da fisioterapia que já existe, já vem sendo estudado há muito tempo e ele vem se renovando e realmente aumentando o uso da tecnologia para esse treino, né? O treinamento locomotor, ele preconiza o treino da marcha através de uma esteira com suporte de peso corporal, onde a gente suspende a pessoa, tanto o adulto quanto a criança, e eu consigo aliviar o peso e favorecer com que ela tenha uma marcha mais próxima do que a gente espera como normal, né? Ela é indicada para as pessoas, que tanto adulto quanto crianças, que têm alguma sequela neurológica e tiveram alguma influência no desenvolvimento da marcha. Então, adultos que tiveram derrame, traumatismo craniano, Parkinson, que muitas vezes vai debilitando a mobilidade realmente. Então, ela é indicada em pessoas que tenham sequelas neurológicas. Também há indicação para pessoas que mesmo que não tenham tido nenhum trauma, nenhuma sequela, né, de doenças neurológicas, mas pela idade mesmo, o idoso ele pode usar desse treinamento, dessa técnica para melhorar a mobilidade, qualidade de vida? Com certeza, o público idoso é um potencial realmente para fazer o treinamento locomotor, pensando que as alterações de equilíbrio começam a acontecer com mais frequência. Então, para prevenção de quedas e para prevenir que ele tenha menor perda de massa óssea, perda de massa muscular, pode ser um tratamento legal e que eles realmente gostam, porque realmente mostra que eles podem funcionar muito bem. Então, é um público também em potencial. O treinamento locomotor não foi desenvolvido especificamente para esse público, mas é um público que realmente necessita de um suporte e pode ser utilizado. Então, a gente consegue melhorar o equilíbrio através do treino de marcha. Como a gente faz muitos movimentos repetidos, cíclicos, a gente melhora o condicionamento e melhora as reações. A musculatura responde de forma mais adequada após o treino. E além de todo esse fortalecimento, né, ainda tem a questão do cognitivo, né, que no caminhar, na marcha, ele consegue entender o que está acontecendo em volta, né, sai um pouco daquele quadrado que é a pessoa que fica mais presa a uma determinada situação, seja cadeira de roda, um acamado. Então, a parte cognitiva também ajuda bastante, né, no restabelecimento desse paciente. Com certeza, a função cognitiva é sempre um aliado nos nossos tratamentos, inclusive no treinamento locomotor. Ao longo do tratamento, uma das coisas que a gente costuma fazer é incluir tarefas junto com a marcha. E isso exige uma função cognitiva muito grande, porque a marcha ela é automática, né? Mas com o passar da idade, vai ficando mais lento, as respostas vão ficando mais lentas, e muitas vezes eu não consigo fazer duas tarefas ao mesmo tempo. E muitas vezes são nesses momentos que acontecem as quedas, né? As quedas... Acaba se perdendo, né? Porque às vezes eu estou no meio do ambiente e eu tenho que fazer duas coisas ao mesmo tempo, ou eu presto atenção na marcha, ou eu presto atenção na outra tarefa, e muitas vezes são nesses momentos que os idosos caem, né? Às vezes não vê um tapete, assusta com Perde barulho. Um pouco a capacidade de percepção, né, do ambiente. Exatamente. Não consegue organizar todas as funções e muitas vezes acaba se perdendo nesse sentido. E isso acontece também com crianças, né, que tem algum grau de deficiência, né, de disfunção, ela também acaba se perdendo e não consegue acompanhar a evolução e caminhar como normalmente uma criança, né, caminha, conseguindo entender tudo o que está acontecendo, e ela também tem muita tendência a cair ou se perder nesse caminho, né, e o treinamento exatamente trabalha dessa maneira, nos dois casos, tanto no adulto, no idoso, como na criança, né, com alguma sequela, é isso? Sim, o treinamento locomotor, ele é uma técnica da neuroreabilitação, então ele é indicado para
crianças que tenham também alteração no desenvolvimento motor. Daí, a justificativa para isso, para alteração, pode ser diversa. Pode ter sido uma sequela no parto, pode ter sido uma sequela durante o desenvolvimento intraútero, pode ter acontecido um acidente depois. Existem algumas síndromes que culminam com atraso no desenvolvimento, não somente motor, mas da parte cognitiva também. Então, muitas vezes, essa mobilidade também é prejudicada por conta dessa sequela. Então, o treinamento locomotor é uma das alternativas que a gente tem dentro da reabilitação para promover, melhorar essa mobilidade e, consequentemente, melhorar a independência. Né? A gente não utiliza o treinamento locomotor somente com crianças que estão iniciando a marcha. Existem algumas crianças que têm mais dificuldade, têm mais comprometimento, mas se a gente consegue colocar ela suspensa na esteira, a gente consegue, através do treino, da troca de passos, que o terapeuta, normalmente a gente faz com 2 terapeutas, então um terapeuta em cada lado, facilitando a troca de passo e dando esse feedback de qual é o movimento que a gente espera para a marcha. Então, muitas vezes a criança ela ainda não tem o prognóstico de marcha, mas através do treino da troca de passos eu consigo melhorar a condição muscular dela e a condição motora. Então, muitas vezes eu consigo melhorar a capacidade dela manter sentada através da troca de passos. E é incrível que a cada passo, cada marcha que a criança ou o paciente, né, dá, é uma comemoração, é uma alegria, porque isso tem um custo para ele, né? Acaba sendo um pouco desconfortável no primeiro momento, não é? Então, são sempre conquistas, né? Conquista para a família, conquista para o terapeuta e para a criança acima de tudo. O tratamento em neuroreabilitação, inclusive no treinamento locomotor, a gente procura fazer da forma mais lúdica possível para a criança, para que ela entenda aquilo muito mais como uma brincadeira do que como algo que é penoso, que é sofrido, exatamente. Então é feito tudo de uma forma muito lúdica para realmente ser divertido, para ela encarar aquilo mais como uma brincadeira, com mais leveza, né? Com mais leveza, exatamente. E é colocado para ela, a gente sempre leva em consideração tanto o que a criança gostaria de conseguir, como que a família. Então isso torna também um pouco mais leve e mais divertido, tanto para o terapeuta quanto para as crianças. E o ganho, assim, na verdade, acaba sendo para todos, né? Tanto para a família quanto para o paciente, principalmente para o terapeuta, por ter desenvolvido esse trabalho, né? Agora, falando em tempo, Ana Paula, o tempo de treino vai de cada paciente, dependendo da situação em que ele se encontra. Existe uma média de prazo para um tratamento, para se encerrar um ciclo, quantas sessões, enfim? Primeiro, acho que seria importante explicar as modalidades que a gente tem de treinamento locomotor hoje na Interviva. Então, a gente tem o treinamento locomotor intensivo, que é um programa de 3 semanas, 5 dias por semana, durante 3 horas. Então, ele é intensivo porque ele é realmente todo dia ao longo de um mês. E a gente já tem experiência em intensivo, né? O intensivo veio para o Brasil não faz tanto tempo e na clínica, na Interviva, a gente tem desde que a Interviva abriu. Então, fazem 7 anos de experiência em programas intensivos e desde 2018 a gente trouxe o treinamento locomotor também nessa modalidade intensivo. Então, a gente sabe o papel que tem o intensivo no ganho com essas crianças ou adultos que têm alterações motoras, né? Sensório-motoras, na verdade, né? Que tiveram alguma alteração neurológica. Então, o intensivo, ele tem a função realmente de fazer com que a gente tenha uma modificação na questão neurológica mesmo, pensando em sinapse, pensando em conexão cerebral e na questão muscular. Então, a gente consegue, as crianças que têm, vou usar um termo um pouco mais técnico, mas depois se ficar complicado vocês me falam. As crianças que têm alguma alteração, normalmente elas usam um tipo de fibra, que é o tipo de fibra rápida. Todos nós temos tanto fibras rápidas, quanto fibras lentas, fibras musculares, quanto fibras de transição.
e cada um vai desenvolvendo um tipo de fibra de acordo com a atividade que exerce. Então, um corredor de alta velocidade, ele tem muita fibra rápida, porque ele tem que ter muita potência. Deslocamento rápido. Isso, e ao ponto que um corredor de longa distância, ele tem muita fibra lenta, porque ele tem que manter a ativação muscular durante muito tempo. E as crianças com sequelas, elas normalmente têm muita fibra rápida, porque é o que elas conseguem usar. Então, normalmente, elas fazem um movimento rápido, conseguem controlar um pouquinho o corpo naquele momento e depois desaba. Tá? E o intensivo, ele tem uma das bases é realmente fazer com que ele consiga transferir fibra para tipo lenta ou para transição. De acordo com a necessidade no momento de cada marcha. Isso. Então, o intensivo, ele tem esse papel de realmente ter estímulo todo dia repetido. Além disso, a gente tem o treinamento locomotor como manutenção durante a semana. Então, de 1 a 2 horas por dia, daí a indicação vai de 2 a 3 vezes por semana, dependendo do caso. Que maravilha. Bom, nós vamos voltar a falar sobre esse assunto. Vamos continuar falando, né, sobre o treinamento locomotor e todos os tipos de tratamento que existe na clínica. Mas antes a gente vai ouvir um pouquinho de música. Pode ser, Aline? Pode. Então vamos embora. Uma música que nunca pode faltar nos lugares que a gente vai. Bruno Marrone, né? De praxe. Opa! Depois que você foi embora, a solidão entrou, trancou a porta, não deixa mais. Eu já tentei sair, tentei fugir, não consegui. Eu já não tenho paz. Até o meu sorriso é tão sem graça, não há nada que disfarce essa tristeza em meu olhar. O que é que eu vou fazer pra te esquecer? O que é que eu vou fazer pra não sofrer? O que é que eu faço pra você voltar pra minha vida? Vida vazia, saudade sua. Um dia nublado, vento gelado, noite sem lua. Vida vazia de sentimento, de sem sono, num abandono. Até o meu sorriso é tão sem graça, não há nada que disfarce essa tristeza em meu olhar. O que é que eu vou fazer pra te esquecer? O que é que eu vou fazer pra não sofrer? O que é que eu faço pra você voltar pra minha vida? Vida vazia, saudade sua. Um dia nublado, vento gelado, noite sem lua. Vida vazia de sentimento, noite sem sono, num abandono. Eu não aguento. Muito bem. Bruno e Marrone é a mais pedida também, A mais né? pedida, Uma das vixe, mais. não tem como não tocar. Isso aí. Ô, Aline, de onde você é? De Rio Mirassol. Preto? Mirassol, aqui do ladinho. Mirassol. E você canta desde quando? Tô gatinhando ainda, em agosto vai fazer 5 anos, tô profissionalmente, pouco tempo ainda.
Mas a música sempre esteve presente desde criança. Catava o pente, fazia de microfone. Já estava na veia, já. Tava. E na sua família tem alguma influência musical? Nenhuma. Você é a única cantora da primeira. família? Aí já tá saindo uns primos mais novos agora. Acho que agora vai Agora começar vai, a geração de músicos. uma nova aí, safra. se Deus quiser. E você tocou aí Bruno e Marrone, né? Eu percebi que você gosta bastante. Sim. Mas referências mesmo na música, né? Onde você buscou as suas referências, a sua inspiração vem de quem? De quais artistas? Desde pequena sempre teve música em casa, muito alta, aliás. E Chitãozinho Chororó, Zezé de Camargo e Luciano, esses cantores mais para trás. Consagrados, né? Serão eternos, né? Exatamente. E aqui em Rio Preto, normalmente você se apresenta onde? Aqui a gente tinha o Bar do Chefe, faz um tempinho que a gente não vai lá, precisa ir lá dar um puxão de orelha no povo, chamando a gente de volta, mas a gente vai mais pra fora, Jaci, Urupês. Faz a região. Onde chama. E festa, casamento. E é engraçado, né? Porque o casamento você tem que montar seu repertório, mas você tem que pensar no estilo dos noivos. Sim. Como que é feito isso? Pra você é tranquilo? É tranquilo, a gente já se adaptou, o que o pessoal gosta. As músicas que já conversa o pessoal antes, já vem pra né? pista já pra dançar. Aí quando sente que o público tá um pouquinho pra baixo, já vai uma música mais agitada, já vai mais uma dançante. Pra não deixar morrer. Não pode não, né? É uma luta, né? Porque tem que ficar atento ali. A hora que vê um abrindo a boca, já de sono, já tem que chamar. E aí você monta seu repertório. Você já gravou algum DVD, algum CD? Ainda não, planos um pouquinho mais pra frente. A gente tá pegando a experiência ainda, né? E é interessante, né? Quem faz bares assim, né? Esses barzinhos, pega uma experiência, pega um pouco de estrada mesmo, bastante, sente o que é, né? Porque passa por várias situações. Onde passa alegria, passa muita raiva também. Passa de tudo um pouquinho. É onde nasce realmente um artista, né? Podemos exatamente, dizer assim. E em Rio Preto, graças a Deus, tem bastante gente talentosa. Tem espaço, graças a Deus, também para todos, né? Tem. É só buscar, né, Aline? Bom, muito bem, então. Daqui a pouquinho a gente vai conversar mais um pouquinho com você. Vamos ouvir mais música. E agora a gente continua falando aqui sobre o treinamento locomotor com a fisioterapeuta Ana Paula Lucchesi. Ela não quer que eu a chame de doutora. Né? Ana Paula Lucchesi. Você disse que tem uma esteira, né? Que vocês têm alguns métodos lá na clínica, inclusive que vocês desenvolveram um protocolo. Isso. O treinamento locomotor já existe como técnica, já existe artigos publicados, né? Mas no Brasil uma dificuldade muito grande que a gente encontrava era de encontrar um equipamento que atendesse todas as nossas necessidades, tanto de segurança quanto de recursos que a gente gostaria para realmente fazer um treinamento mais que oferecesse mais opções e mais possibilidades de ganhos. Então, a gente precisou de um processo de engenharia para tudo isso, para realmente construir o nosso equipamento. Hoje o nosso equipamento ele é uma esteira bastante larga, que era uma das necessidades, para permitir que a criança tivesse mais segurança e mais mobilidade, e mesmo o acesso do terapeuta na esteira, porque como os terapeutas auxiliam na troca de passo, e tanto no alinhamento e no estímulo muscular necessário para que esse passo seja mais próximo do fisiológico, então a gente precisava que essa esteira fosse maior. Além disso, a gente precisava de um guincho que suspendesse essa pessoa que está fazendo o treino e que também calculasse o quanto a gente estava aliviando de carga, porque quanto mais eu alivio, mais eu facilito, mas mais ele está suspenso, né? Então uma progressão. Ele anda. É isso. Não, na verdade, menos ele suporta o peso. Então, se eu alivio 20% da carga, é como se ele estivesse com 80% do peso corporal dele. Isso facilita, normaliza o que a gente chama de tônus. Então, ele faz um passo com menor influência do tônus muscular, que é decorrente, muitas vezes, da lesão que ele teve no encéfalo, na cabeça, né? Por conta de várias questões que depois a gente pode especificar um pouquinho mais. Então, esse tipo de recurso a gente não encontrava nos outros equipamentos. E mesmo uma esteira que inclinasse, uma esteira que começasse de forma muito lenta. Então, essa foi a nossa necessidade de realmente
construir o nosso equipamento. E tem dado seguindo. super certo, né? Sim, tem funcionado muito, a gente tem Ana tido Paula, bons você resultados. disse aí, né, de especificar algumas das sequelas, algumas das consequências que faz com que a pessoa perca a mobilidade, né, diminua aí a capacidade da marcha. E eu gostaria que você especificasse, então, quais são os principais, né, problemas que levam essa criança ou esse adulto a perder um pouco dessa capacidade. Certo. No adulto, a gente tem o famoso derrame, né? Que na verdade esse é o termo mais popular, que é o AVC, ou um AVC isquêmico, ou um AVC hemorrágico. O nome, na verdade, mais correto é AVE, porque é acidente vascular encefálico. Então, o famoso derrame, quando normalmente acomete um dos lados e a pessoa fica com dificuldade no lado contrário ao da lesão. E muitas vezes culmina com um prejuízo para a marcha, né? Isso vai depender tudo da área de lesão. Então, o AVC nos adultos é o mais comum, mas a gente também tem uma incidência alta de traumatismo crânioencefálico. Então, decorrente de acidentes, de queda, acidentes de carro, onde eu tenho um trauma na cabeça e uma consequente lesão no cérebro, que é quem comanda o nosso corpo todo. Tudo, né? Além disso, a lesão medular, né? O traumatismo raquimedular, onde a gente tem as paraplegias e as tetraplegias, né? Então, decorrente de acidentes, de tiro, agora diminuiu, mas a gente tinha um índice alto de pessoas que mergulhavam em piscinas rasas. Nossa, acaba sendo fatal quando não, né? Acaba acontecendo esse tipo de trauma aí. Isso. E agora acho que a população começou a ser mais conscientizada nesse sentido, mas às vezes ainda acontece. Pessoas que pulam em rios e que muitas vezes acaba tendo traumatismo na medula, né? A medula, ela também faz parte do sistema nervoso e ela também comanda uma parte do nosso corpo, né? E quais são os índices, né? Existe uma medida, assim, para se entender, para a gente entender realmente qual o índice de reabilitação, nesse caso, que a pessoa consiga, se não 100%, mas 90%, o mais alto possível, né, de alcance desse objetivo aí, que é de melhorar a qualidade. Para isso a gente realmente precisa fazer uma avaliação e ver quais as potencialidades. A gente gosta muito de ver as potencialidades e não somente as dificuldades, né? Porque os potenciais realmente merecem um valor. É mais fácil trabalhar no potencial, né? E através do potencial que a gente vai conquistando as demais dificuldades e que vai muito de acordo com o que a pessoa precisa e necessita, do que ela tem para a vida dela de objetivo. Então vai depender muito de cada caso e do tipo de lesão. Então, não tem como fazer uma generalização disso. Sim. Vai depender muito de comorbidades que às vezes possam ter junto e do tipo de lesão. E depende também de cada paciente, né? Isso a gente já percebe que alguns se desenvolvem com mais facilidade e outros nem tanto, e às vezes até o problema é menor, né? Então vai de tudo cada um. Depende do momento, né? O momento de cada pessoa que está vivendo, de quanto que ela está disposta realmente a se dedicar, e da questão emocional, que é um fator que influencia bastante. Então a equipe tem que ter um feeling nesse sentido de realmente, não, essa pessoa está precisando de mais ajuda nesse sentido. O que a gente pode aliar nesse tratamento para realmente favorecer com que ela potencialize. E o respeito também, né? E o respeito a que talvez nesse momento ele pode mais, mas talvez a gente tenha que... Dar uma recuada, segurada. Isso, porque talvez ele tenha outras coisas para resolver também. Daí a importância, né, de se trabalhar em uma equipe, né, multidisciplinar, que é o caso da clínica intensiva. Vocês têm uma equipe, então vocês conseguem fazer essa leitura, né, o quanto o paciente é capaz, o quanto ele tem de necessidade, onde ele é mais carente, onde ele tem que ser trabalhado mais. E muito importante o que você disse, o respeito, porque às vezes a pessoa tem o potencial, mas ela
tem algum problema e ela acaba travando, né? Aí atrapalha o trabalho de vocês e frustra o paciente e, consequentemente, a família, né? Que espera... Isso. A Interviva trabalha em equipe, gosta de trabalhar em equipe, é assim que a gente sabe trabalhar. O treinamento locomotor é uma técnica específica da físio, onde a gente utiliza o equipamento, tem toda a rotina, mas é lógico que se a gente precisar de um auxílio, de uma participação de mais alguma modalidade de tratamento, a gente sempre une, porque a gente sabe que quem ganha é o paciente realmente, né? Então é importante. Muito bom. E será que nós já temos alguém aí nos acompanhando? O pessoal já está mandando mensagem? Como que tá aí, produção? Oh, meu Deus. Então tá bom. O pessoal de casa que ainda não mandou mensagem, podem fazer pergunta, viu? Podem perguntar à vontade, que a fisioterapeuta Ana Paula Lucchesi, ela está aqui, ela pode responder sua pergunta. Pode fazer pedido de música também para a Aline Vieira, nossa cantora. A Rita Aparecida Gonçalves, um beijo, viu, Rita? Obrigada pela participação. O nosso Face é o TV Rio Preto, TV Rio Preto 7, e você pode mandar também no Insta TV, tá? Acompanhe aí. E vamos de música, né, Aline? Pode ser? Música, um pouquinho diferente agora. Vamos lá. Leve das paixões que vem de dentro, tu vem chegando pra brincar no meu quintal. O teu cavalo, peito no cabelo ao vento, o sol quarando nossas roupas no varal. Na bruma leve das paixões que vem de dentro, tu vem chegando pra brincar no meu quintal. No teu cavalo, peito no cabelo ao vento, o sol quarando nossas roupas no varal. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. A voz de um anjo sussurrou no meu ouvido. Eu não duvido, já escuto os teus sinais. Que tu virias numa manhã de domingo. Eu te anuncio no sino das catedrais. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. Muito bom! E é nesse embalo aí que nós vamos para um rápido intervalo, voltamos já e na volta vamos falar de integração sensorial com a fisioterapeuta Ana Paula Lucchesi. Não saia daí, voltamos já, mas nós vamos de música. A Aline vai trabalhar mais um pouquinho, vamos lá, Aline? Essa é a história de um herói, cabelos compridos a rolar ao vento, pela estrada no seu caminhão, trazendo na mala as coisas
O Infantário dos Sonhos é um espaço de desenvolvimento e educação infantil que tem como foco o afeto, a segurança, a liberdade e o bem-estar de nossas crianças. O Infantário surgiu de um sonho, de algo que eu queria fazer, com uma pretensão muito grande de mudar o mundo. Em um ambiente especialmente projetado para os pequenos aprendizes e cercado de carinho, uma equipe multidisciplinar qualificada e motivada oferece atividades importantes para que eles se desenvolvam plenamente, tais como musicoterapia, inglês, atividade física, yoga, artes, estimulação sensorial e leitura dramatizada. Por essa ideologia diferenciada, a gente utiliza pedagogias chamadas alternativas não convencionais, como a Waldorf, a Escola da Ponte, a Montessori e alguns princípios da Piclet, que são pedagogias que enfatizam a liberdade da criança e o respeito por elas. Então aqui a gente não tem hora de soninho, cada criança dorme no seu tempo. A gente respeita as dificuldades alimentares de cada criança, a gente respeita o tempo de cada uma. E principalmente a gente valoriza muito brincar, porque brincando que a criança se resolve, que a criança vai ser um adulto saudável. Gostaríamos de convidar os pais a virem conhecer nossa escola, estamos abertos de segunda a sexta, não precisa agendar horário, é só vir nos conhecer. Completo, inspirado em você. Alex Santana. Eu acordei sem saber se era um sonho. Algum tempo atrás pensei em te dizer que eu nunca caí nas tuas armadilhas de amor. De rosas, pense em contar os nossos segredos. Naquele amor, a sua maneira, perdendo meu tempo a noite inteira. A noite inteira, a noite inteira. Oh, uau! Muito bem. Um repertório bem eclético, né? Tem que ser bem eclético. Você canta de tudo. Arrasou. A gente faz muito um pouquinho bom. de tudo. Agora eu entendi porque o pessoal não para no teu show. Tem muito que ser, bem. né? E é sempre muito bom ter música, né, Ana Paula? Falar assim, com música fica tudo muito tranquilo. E agora eu gostaria de agradecer aos parceiros do Show Mulher.
Vamos para o primeiro parceiro do Show Mulher. Pode rodar. Manga Rosa Moda Feminina. Manga Rosa tem os melhores looks para todas as ocasiões, atendimento especializado e uma equipe de primeira. Muito obrigada, Patrícia Seron e todas as meninas lá que me atendem. E agora eu vou mostrar o look, gente, porque eu estou me sentindo uma diva com um ombro só. Muito lindo, eu já amo, né? Olha, uma blusa de crepe, um ombro só, lindíssima, para você usar nesse inverno nosso aqui, que não é inverno. E essa calça mostarda. Pode mostrar o sapato também, que hoje eu tô um nojo. Olha, o pessoal tá pedindo o look com o sapato. Então, tá aqui, ó. Combinação perfeita, um pipitu nude com esse look lindíssimo. Então, atendendo a você aí, minha amiga, que pediu, né, o sapato também. Muito obrigada pela dica aí. É sempre importante. Mulher gosta de saber de tudo, né? Isso é muito bom. Acessório e comunicação, Sabrina Braga. Muito obrigada pelo carinho com que você trata o programa. Um beijo para você e toda a equipe. Infantário dos Sonhos, Ana Massi Vilela e toda a equipe, todos os professores, colaboradores dessa escola fantástica que é Infantário dos Sonhos. Também nosso muito obrigada. Andréia Arranjos Flores Artificiais. Andréia que faz arranjos lindíssimos para todos os ambientes e ocasiões. É só pedir aí no Instagram da Andréia e no telefone que está na sua tela. G3decora.com.br, os melhores papéis de parede de São José do Rio Preto e região, instalação gratuita aqui em São José do Rio Preto. É só na G3 Decora que fez esse cenário lindíssimo aqui, tá? Um arraso. Muito obrigada ao Wellington e toda a equipe aí da G3. Da Casa Móveis de Junco e Alumínio. Também muito obrigada a Gabriela e toda a equipe por nos oferecer esse bistrô, essa petisqueira lindíssima, super confortável, né, Aline? Muito bom, muito obrigada. Um abraço para todos vocês aí, obrigada pela parceria. E Alex Santana, que sempre cuida com todo carinho, ele e a equipe, do meu cabelo e maquiagem. Raoni vai dar uma focada aqui. Muito bom, Alex, um beijo para você, para os meninos aí, para todos, vocês arrasam. E falando em Alex, pode rodar o vídeo aí que tem uma dica muito interessante para você que está aí nos assistindo. Olá, pessoal de casa, tudo bem? Olá, vocês do Show Mulher. Gente, hoje a gente vai fazer uma dica super legal. Eu tenho certeza que eu vou falar com um monte de mulher de casa, ou você conhece alguém assim, se você não for uma dessas. Sabe aquela pessoa que morre de medo de tesoura? É o caso da minha modelo de hoje, gente. E sabe que eu sempre tento convencê-la que para você ter um cabelo bonito, sempre natural, mesmo que seja grande, que seja maravilhoso, esse cabelo tem que ter corte, gente. Cabelo precisa se cortar de 3 em 3 meses, no máximo. Esse é o tempo máximo que você tem que deixar para tirar o comprimento do seu cabelo. Não precisa retirar comprimento de cabelo. Você pode simplesmente dar um corte. Um corte ele pode ser enorme o cabelo, porém tem que ter camadas, tem que ter leveza, tem que ter comunicação, trabalhar com linhas nesse corte. Para Carol, eu escolhi umas linhas mais inclinadas para trás, para dar a traseira aquele movimento mais sexy. Ela precisa muito desse cabelo. Ela adora passar a mão nesse cabelo. Esse cabelo faz parte da sua comunicação visual. E você se identificou com isso? Então vem comigo, confira essa e outras dicas que a gente vai dar todas as semanas aqui no Show Mulher. Gostou? Se você tem uma dica, gostaria de ter uma dica do Alex Santana, é só deixar lá na página do Show Mulher a dica que você quer para a próxima semana, que a gente vai te atender com todo carinho, ok? E vamos aos recadinhos do pessoal de casa. Enquanto isso, quero mandar bom dia para vocês, adoro essa música, Maria Inês, obrigada Maria Inês, obrigada pelo carinho, ela é de Goiás, muito obrigada pela participação também. Bom dia, boa terça, com muita saúde, paz, amor, fraternidade precisamos, felicidades e misericórdia, um abraço Sidney Ribeiro, obrigada pela participação, viu?
Bom dia a todos, César Alves. Obrigada, César, obrigada pelo carinho, viu? Quero mandar um beijo para todos os aniversariantes de ontem e de hoje, que estão lá são meus amigos no Facebook, então um beijo para todo mundo, não consigo lembrar de todos, tá bom? Mas é isso aí. Então, agora vamos voltar aqui falando, né, com a fisioterapeuta Ana Paula Lucchesi sobre agora integração sensorial, que tem muito a ver com a reabilitação também, né? Faz parte desse contexto. Sim, ela é uma das técnicas, né? A integração sensorial, ela foi desenvolvida por uma terapeuta ocupacional e hoje ela é considerada uma técnica dentro da terapia ocupacional e demais profissionais da área de reabilitação utilizam os recursos da integração sensorial em casos que tenham realmente o objetivo que a técnica faça sentido nesses casos associados a essas outras modalidades. Então, a integração sensorial é uma técnica que visa promover o bom processamento sensorial. Quando a gente fala em processamento sensorial, é de que forma que o nosso cérebro entende as diversas vias sensoriais, né? A técnica em si utiliza principalmente a via tátil, né? Que é o como eu sinto na minha pele. O tecido da pele é o maior tecido, o maior órgão do nosso corpo. Então, a gente tem muita informação sensorial através do sistema tátil. O sistema vestibular, que é através do movimento, né? Então, como o meu corpo se organiza frente ao movimento. É um sistema que a gente não vê, diferentemente do tátil, né? Mas é um sistema que está atuando o tempo todo. Então, para eu atravessar uma rua, o meu sistema vestibular tem que me orientar para eu conseguir olhar para o lado e voltar e conseguir manter meu olhar fixo para eu conseguir atravessar a rua em segurança. Então, ele está atuando o tempo todo. Enquanto eu ando no carro, eu tenho as oscilações, tenho o movimento e meu corpo tem que reagir de uma forma... Se acomodar de acordo com... Isso. Daí, muitas vezes, quando ele não acomoda de forma adequada, caindo. A gente tem as disfunções. E o proprioceptivo, que é chamado sexto sentido, que é um sentido que a gente vê menos ainda, né? Que é o como eu sinto meu corpo no espaço. Então, se eu... vamos dar um exemplo. Eu consegui desabotoar minha blusa de olhos fechados. Então, sem ter a informação do meu sistema visual, eu ter coordenação nos meus dedos e entender que movimento que eu tenho que fazer, que força que eu tenho que fazer. Então, como eu contraio a minha musculatura sem estar olhando. Então, sem usar o sistema visual. Então, eu utilizo muito um sistema proprioceptivo quando eu vou carregar um objeto pesado e eu tenho que graduar o quanto de força eu vou fazer para carregar aquele objeto. Isso são funções que acontecem no nosso dia a dia rotineiramente. Naturalmente. Isso. E algumas pessoas apresentam algumas disfunções nesses sentidos. Então, o sistema, o cérebro não processa esses estímulos de forma funcional. E como é feita a avaliação para possível identificação dessa disfunção, né, sensorial do paciente? Como é diagnosticado essa disfunção? Muitas vezes as crianças, né, os jovens, já vêm com uma indicação para integração, muitas vezes pelo médico, né? O médico muitas vezes, ou outras pessoas da equipe. Mas às vezes chega na clínica para uma avaliação, porque tem várias queixas, muitas vezes tem queixas motoras, juntamente com a queixa sensorial, e a partir disso a gente estipula alguns caminhos, né? A gente pensa em alguns caminhos junto com a família, e a partir disso, se determinado por fazer o atendimento com integração, a gente faz uma avaliação em que consiste avaliar a criança dentro do ambiente da sala. A sala é uma sala onde a gente tem pontos de suspensão, onde a gente pendura balanços, redes, lycras, pneu, pode ter ou não uma piscina de bolinha. Na nossa sala a gente tem uma piscina de bolinha, escorregador, então tem um tatame onde essa criança pode realmente cair no chão. Se machucar. E ela consegue explorar o ambiente e explora o corpo dela como um todo. Então a gente observa como essa criança funciona dentro dessa sala. Algumas atividades são dirigidas para ver o que ela, de novo, ver os potenciais dela e ver em que esferas que a gente precisaria dar auxílio. Aliado a isso, em um outro momento, a gente faz uma entrevista com a família, uma entrevista com uma anamnese para
realmente pontuar todas as queixas, tal, e faz um perfil sensorial. É um questionário onde a família responde e a gente consegue entender de que forma que essa criança está funcionando no dia a dia, em casa. E mesmo na escola, né? Muitas vezes essa criança funciona de um jeito em casa. Na escola, outro. Na escola, outro, e muitas vezes no ambiente de terapia, de outra forma. E a gente tem que entender realmente como que ela está processando nesses outros ambientes. A partir desse perfil, a gente tem um resultado do perfil sensorial dela. Todos nós temos um perfil sensorial, né? Independente se eu tenho uma disfunção ou não, eu tenho algumas características pessoais. Por exemplo, se aqui tivesse muito barulho, eu estaria incomodada. Porque eu não consigo prestar atenção no que a gente está conversando se eu tiver... Prestar atenção no barulho. Isso. Então, essa capacidade de ser seletiva quando necessário. Então, eu vou ter algumas características. Provavelmente, você vai ter outras. Sim. E, em alguns casos, é disfuncional, me atrapalha onde eu não consigo fazer algumas funções. E, em alguns casos, tudo bem. Eu vou levando a vida. Vai se adaptando. Isso, sem realmente fazer um tratamento para aquilo necessariamente. Mas por isso que esse perfil sensorial é importante, porque a família traz algumas queixas de casa, né? Algumas observações de como essa criança... Isso, de como essa criança se comporta em casa. A partir disso, a gente traça o objetivo junto com a família. A forma de tratamento que é desenvolvido na clínica. Isso, daí vai depender da disponibilidade da família e do que a gente traça de objetivo, mas em geral de 2 a 3 vezes por semana. A integração sensorial ela tem duração de 1 hora a sessão. Daí dentro dessa 1 hora vai depender de quanto a criança consegue funcionar e do quanto de orientação que a gente tem que passar para essa mãe para ela levar para casa. Então dura de 50 minutos a 1 hora a sessão, incluindo esse tempo de orientação para a família. Esse retorno, esse feedback que muitas vezes a gente tem que dar. E é importante, né, ressaltar que o tratamento continua em casa, né, com a família. Isso. E isso em todos os nossos tratamentos. Mas eu digo, nesse caso especificamente, é bom que a família se atente a observar se essa criança tá respondendo ao tratamento para que isso funcione de verdade, né? Isso. A família sempre vai nos trazendo dados de coisas. Antes eu observava que ele estava fazendo isso, agora eu já percebi que ele está fazendo diferente. Então a família sempre traz coisas. E muitas vezes eles pedem algumas orientações, porque algumas coisas podem estar difíceis em casa mesmo, e a gente consegue, através de dicas, de estratégias, passar dicas para eles fazerem em casa também, e algumas vezes são tarefinhas mesmo, né? E a escola também tem que estar inteirada do que está acontecendo com a vida dessa criança, até para o professor auxiliar nesse tratamento. Isso. Né? A escola sempre é um aliado nosso. Muitas vezes a queixa inicial vem da escola. Muitas vezes chega para a equipe de reabilitação por conta da escola, né? Daí, só para relembrar, a indicação da integração, né? Que eu acho que a integração sensorial não é tão simples de entender, porque a gente não consegue ver o processamento, né? Como que é o processamento dessa informação. E muitas vezes a indicação também fica confusa. Tem sido muito utilizada em casos de autismo. Repita. Oi? Não, desculpa. Em casos de autismo, porque em muitos casos de crianças que têm autismo, têm disfunções sensoriais associadas. Então, eles manifestam várias características onde a sala de integração sensorial realmente pode ser um diferencial. Dela conseguir realmente, muitas vezes, entender melhor o corpo dela e entender como que ela pode se comportar em situações difíceis. Né? A gente sabe que as crianças com autismo passam por situações, muitas vezes o barulho incomoda muito. Isso não é a regra, nem todos têm incômodo com barulho, mas a gente sabe que muitos têm. A maioria, né? E daí por isso que a gente precisa dessa avaliação para realmente identificar qual que é a disfunção e o que a gente vai elaborar de estratégia. Além do autismo, algumas crianças têm o transtorno de processamento sensorial, que muitas vezes pode ser confundida com autismo, mas não necessariamente é. Então, às vezes, ela tem uma questão tátil muito forte, onde eu não aceito tocar nas coisas, eu não gosto que me toquem. Exatamente. Tem muito... E isso faz com que, às vezes, eu me isole socialmente, porque eu não me sinto bem quando eu tenho contato. Daí a gente tem a questão do limiar. Muitas vezes, o que é
um estímulo que é tranquilo para mim, para você pode ser muito forte. Então, isso faz com que, às vezes, eu tente regular o ambiente, porque eu sei que se eu for tocada é como se doesse mesmo. Entendi. Então... É sério, né? E é complicado de se entender, né? É muito complexo, realmente. É um assunto que... E até para os pais, né, que estão nos assistindo, que fiquem atentos, né? Porque, às vezes, a criança não é uma criança arredia, ela é uma criança que tem um problema e precisa ser tratada, né? E ela precisa ser olhada, né? Ela precisa ser compreendida, né? Muitas vezes ela não consegue explicar o que ela está sentindo e através da avaliação a gente consegue perceber isso. Muito bom. Não pode concluir, claro. Só para concluir, não são só nesses casos que a integração sensorial ela é importante. Alguns atrasos do desenvolvimento motor podem também vir associados com alterações sensoriais. Como eles podem ter dificuldade de mobilidade, eles acabam não recebendo estímulos do ambiente que nem nós. Então, muitas vezes, a integração sensorial aliada a outras técnicas, muitas vezes motoras, podem ser importantes. Muito bom. Doutora, falei doutora. Ana Paula Lucchesi, muito obrigada pela participação, por tantos esclarecimentos, né? Com certeza contribuiu muito, né, na informação para o nosso público, pessoal de casa que está nos assistindo. Muito obrigada mesmo. Volte sempre, tá? É um assunto assim que a gente precisa de horas realmente para falar, né? E é bom que a gente fale mesmo, né? É importante isso. Muito obrigada mais uma vez, viu? Eu que agradeço. Eu que agradeço. Se tiverem mais dúvidas, se quiserem conhecer a Interviva está de portas abertas para todo mundo. Muito obrigada e parabéns pelo trabalho lindo. A Aline Vieira, também muito obrigada, viu, por ter trazido o seu trabalho aqui, tirado o seu tempo, mostrado a sua música, o seu talento. E volte sempre, quando quiser. Show Mulher está de portas abertas. Pode falar, se você quiser deixar o telefone aí, onde você vai estar, o show, a agenda de shows, pode ficar à vontade. Eu que agradeço, primeiramente, a oportunidade. Estou muito feliz de ter estado aqui essa manhã. E o pessoal colocou o telefone lá já, né? Já está na tela. Tá na tela lá. Só entrar em contato. E os shows na Aline Vieira Facebook. Acompanhar a nossa agenda lá. Quem quiser pode ficar à vontade. Adiciona a gente também. Muito bom. Fiquem à vontade. É isso aí, então acompanhe a Aline Vieira no Instagram, no Facebook, que vai conhecer toda a trajetória, a agenda dela. E antes de terminarmos, Aline, eu vou pedir para você aguentar aí e preparar uma música para a gente terminar com uma música bem bacana mesmo, né? Aliás, todas são, né? Mas prepara aí. E eu gostaria de agradecer você que esteve, né, com a gente até agora. Muito obrigada pelo carinho, pela audiência. E o Show Mulher volta na próxima semana, no mesmo horário, às 10 horas, aqui na TV Rio Preto, canal 7 da NET. Muito obrigada mesmo, uma ótima semana a todos, Deus abençoe e até lá. Um beijo, fiquem todos com Deus. Vamos de música? Vamos fazer uma música que ela é muito bem vista nos casamentos. Quem quiser dançar aí pode ficar à vontade. Para bailar la bamba, para bailar la bamba, se necesita una poca de gracia. Ay, arriba y arriba, ay, arriba y arriba, por ti seré, por ti seré, por ti seré. Yo no soy marinero, yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán. Bamba, 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 bamba. Yo no soy marinero, soy capitán.